Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. O do Eurodólar ontem acabou por fazer aqui assim uma incursão a a máximos em torno de 1,1650, mas voltou a terminar o dia em torno dos níveis atuais. Ontem tivemos um dia em que tivemos praticamente o ISM, foi o grande dado. Ele saiu um pouco abaixo do esperado, caiu de 48,7 para 48,2, o ISM manufatureiro. Os dados do emprego não foram famosos, caiu de 46 para 44, ou seja, colocando mais pressão na tal situação do mercado de trabalho, embora os preços aqui, com alguma pressão inflacionista, com os preços a subir de 58 para 58,5. Isto a mim dava-me provavelmente a continuação deste movimento ascendente do euro-dólar, mas curiosamente tal não aconteceu, acabou mesmo por voltar a cair o euro-dólar para estes níveis, talvez por situações de geopolíticas a darem algum suporte ao dólar, por um lado. Por outro lado, os mercados acionistas também a negociarem negativos também deram de alguma forma algum suporte ao dólar e isso acabou por levar, digamos, a esta inversão, aliás, bem visível quando olhamos aqui para o DXY, em que ele rejeitou bastante este mínimo que veio aqui, chegou a vir abaixo dos 99 para voltar outra vez aqui para níveis à volta dos 99,40, onde seguimos hoje. Hoje, praticamente já não vamos ter mais dados, tudo o que tivemos foi os dados na Europa, a inflação subiu ligeiramente àquilo que era esperado, veio nos 2,2% quando se esperava 2,1%, a inflação total, com a inflação subjacente a manter-se nos 2,4%. Eu creio que a surpresa maior veio da taxa de desemprego, que subiu de 6,3 para 6,4, quando o mercado esperava que da manutenção nos 6,3. Isto está aqui a colocar alguma pressão no euro, alguma força descendente no euro, mas não creio que será o suficiente para fazer algum movimento maior nos preços de hoje. Eu acho que para vermos aqui uma alteração bastante mais forte no euro-dólar, eu creio que continuamos a precisar de ou uma situação mais bem definida do plano de paz da Ucrânia, num sentido ou noutro. Claro que no sentido de uma paz na Europa vai dar aqui ganhos ao euro-dólar. Por outro lado, o recuar nessas expectativas de paz vai pesar no euro-dólar. Por outro lado, a situação de Kevin Hassett, se vai ou não vai ser o próximo presidente da Reserva Federal, também poderá contar nos mercados, em que podemos ter aqui assim a capacidade de ver, se tivermos a divulgação desse nome, provavelmente vamos ter aqui assim algumas perdas no dólar, ou seja, algum impulso no euro-dólar. Mas retirando isso, eu creio que vai ser difícil. O mercado provavelmente vai continuar à espera do que vai acontecer, nomeadamente amanhã, que vamos ter dados do mercado de trabalho, já que não temos non-farm payrolls, vamos ter que nos agarrar ao ADP e esses vão sair amanhã. Mas isso é para outro dia. E não nos podemos esquecer ainda que temos para a próxima semana a Reserva Federal, por isso eu acho que o mercado vai continuar provavelmente com uma volatilidade bastante baixa e a manter-se em torno dos níveis atuais. Vou passar então para os dados mais técnicos, aqui para os gráficos, e o que eu vejo aqui nos gráficos... Temos aqui o gráfico semanal, como vemos ontem, ele veio aqui assim tocar na média móvel 21, que se encontra aqui a 1,1568, aliás não chegou bem, porque o preço ficou nos 1,1552, portanto, para já aqui a manter-se, digamos, nesta parte de baixo de consolidação dentro desta área dos tais 1,16, 1,18, que eu tenho vindo a mencionar. No gráfico diário, vemos bem que o dia de ontem
o preço veio aqui testar esta área de resistência. Estamos a falar da área de resistência um 16,45, um 16,65, um 16,70. Esta área foi testada e rapidamente rejeitada. O preço voltou para estes níveis de início da semana, do início do dia, e onde está neste momento em torno de 1,16. Se olharmos aqui, temos aqui logo a seguir a média móvel 21 dos 21 dias, que está aqui a 1,1560, neste momento está aqui a 1,1567. Isto poderá ser o suporte mais forte, digamos, do dia de hoje. Olhando para os indicadores de momento, o MACD continua abaixo da linha neutra, mas a linha do MACD bem acima da linha de sinal. Isto dá-nos alguma indefinição, tal como nos dá a indefinição aqui no RSI, que apesar de estar positivo, ou seja, acima da linha de 50, está bastante flat e bastante junto a essa mesma linha, portanto, provavelmente a continuar a mostrar alguma indicação ascendente no euro-dólar, mas bastante pouco inclinada esta mesma subida do euro-dólar. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, vemos então que quando olhamos para o momento, vemos aqui de alguma forma um momento ainda positivo, embora esteja a recuar. O mesmo acontece aqui assim com o MACD, mas ainda assim a dar bastante esta possibilidade de mantermos esta tendência ascendente do euro-dólar. Euro-dólar que neste gráfico a 4 horas está aqui a testar a média móvel 21. O suporte é dado entre a média móvel 21 e a média móvel 200. Estamos aqui a falar entre 1,1598 e 1,1585. 1,1598 e 1,1585 é esta área agora aqui assim de maior suporte ao euro-dólar. E portanto, quebrado isso, vamos voltar então para outros níveis aqui mais abaixo, nomeadamente a média móvel dos 55, que se encontra aqui a 1,1564. Praticamente coincidente, mais uma vez, com a média móvel dos 21 dias que referi anteriormente. Para terminar, aqui olhando para o gráfico que nós seguimos mais no dia a dia, temos aqui o gráfico diário. O gráfico diário que ontem eu coloquei esta projeção deste break para uma possibilidade de vermos aqui assim o objetivo aqui à volta dos 1,15, dos 1,1560. O preço ficou ligeiramente abaixo, ele ficou aqui nos 1,1552 e voltou a cair, está a testar esta área entre a média móvel 21 e a média móvel 55 no gráfico diário, e isso estamos a falar de um 16 a um 16,20 aproximadamente, um 16,15. Ele está neste momento a testar bastante esta área, e esta área de suporte, anterior resistência, agora suporte, que está aqui nos tais entre um 15,95 e um 16,05. O break desta área vai colocar então exposta o tal novo, o suporte mais forte, dado pela média móvel 200 neste gráfico a uma hora, que está aqui nos 1,1564. Como vemos, este 1,1564 da média móvel 200 horas é coincidente com a média móvel 55 no gráfico a 4 horas e com a média móvel 21 no gráfico diário. Portanto, esta área aqui à volta dos 1,1560, 1,1565 a ser uma área bastante forte de suporte, ou seja, o suporte mais forte do dia. Eu, por mim, continuo a acreditar que no dia de hoje possamos continuar com o preço mais aqui acima de um 16. Apesar de ele estar neste momento a ser bastante testado a estes níveis. O mercado continua à espera do que vai acontecer amanhã com o mercado de trabalho, provavelmente à espera de más notícias do mercado de trabalho, o que vai colocar também mais pressão sobre o dólar, mais suporte ao euro-dólar, e portanto eu acredito que possamos ver novamente a continuação aqui assim de um dia fraco em termos de volatilidade, mais uma vez. Estamos a falar que a volatilidade diária tem andado à volta dos 50, 60 pontos,
portanto aqui assim é isso que eu continuo a acreditar que aconteça, e portanto com o preço, com o meu cenário base para o dia de hoje, a rondar aqui aos tais níveis mínimos que estamos a ver neste momento, aqui à volta de, vá lá, até aos 1,1585, 1,1590, e provavelmente a parte de cima à volta dos 1,1640 aproximadamente. Mas como sempre, isto é apenas a minha opinião, a forma de eu interpretar os dados, a forma de eu interpretar os gráficos, e não é qualquer recomendação de investimento. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!